o depois a gente pode disponibilizar. Roberto. Então tá bom. Então, gente, vamos começar aqui para organizar daí agora esse raciocínio. Então, primeiro agradecer a presença aí de todos, agradecer o Alex, o Dr. Filipe, o Dr. Roberto aí por estar podendo participar desse tema tão mais atual e impossível em relação a isso. E eu acho que é interessante, Alex, eu vou só, na verdade, introduzir, acho que o Instituto Filipe, na verdade, a gente se encontra aqui mesmo, graças ao Dr. Alexandre Filipe, né? Que é a pessoa que fez a agregação de pessoas de todo o mundo mesmo, e essas pessoas visitam aqui o Instituto Filipe e visitam as cirurgias realizadas pelo Dr. Alexandre Filipe. Então, realmente o Dr. Alexandre Filipe é que esse catalisador internacional de todos nós. Então, é um agradecimento mais especial, porque na verdade todos nós estamos aqui por causa de todo esse trabalho incansável de anos que ele tem frente à rinologia mundial. O Alexandre Filipe realmente uma das pessoas mais famosas mundialmente dentro da otorrinolaringologia e com uma capacidade técnica inquestionável. Então, graças a isso, todos nós somos filhos indiretamente deles, e a gente acaba se agregando muito, orbitando muito ao redor do Dr. Alexandre Filipe, e a gente acaba conhecendo muita gente do mundo inteiro graças a esse trabalho fantástico que ele tem. Então, antes de mais nada, eu gostaria mesmo de agradecer ao Instituto Filipe por ele mesmo que deu essa oportunidade por todos nós estarmos aqui. E acho que vale a pena você, Alex, que tem um contato muito íntimo com o Filipe, com o Dr. Filipe Cássio. Eu acho que podia fazer a apresentação dele aí para todos nós. E, novamente, agradecendo, Alex, a instituição a qual você representa aqui perante todos nós. E um agradecimento super especial ao Dr. Alexandre Filipe. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Dr. Marco, que na verdade a ideia foi toda dele, e do IPO, que é a instituição que ele está, e o Hospital Cajuru, né, Marco? Hospital Cajuru. E Marco, todo mundo, acho que aqui no Brasil dispensa apresentações, né? E é um dos caras que tem a maior experiência no mundo em cirurgia endoscópica endonasal com anestesia local. Acho que isso vale a pena falar aí. E então eu queria apresentar o Filipe. O Filipe, ele é da Sicília. Sicília é uma ilha. Eu acho que ele vai mostrar um pouco melhor aí, que às vezes é igual estrangeiro que fala do Brasil e acha que é tudo igual, né? A Itália é um país extenso e tem várias particularidades. O Filipe é do sudoeste da Itália, uma ilha chamada Sicília, e ele teve a formação toda na Sicília. O tio dele é um dos precursores aí no mundo da cirurgia a cirurgia, microcirurgia endonasal e tudo. E daí ele teve ele teve um bom tempo no Brasil aqui com a gente, e ele tem bastante experiência na questão do nariz, e a gente foi interessante, ele vai explicar isso. A gente acabou tendo um contato um pouco diferente aí com essa questão do Covid, pelo fato da gente, no momento da explosão da doença, a gente tá viajando e tá em outros hospitais, e a gente acabou vendo isso nascer de outros lugares, né? Eu sou brasileiro, ele é italiano, a gente conversava, a gente acabou no carnaval, a gente passou a gente estava trabalhando em Bolonha, então a gente acabou vendo isso nascer. Como todo mundo inteiro, a gente, né, achou que não era nada, achou que era uma gripe. Acho que todos os lugares que a gente estava, a gente achou que era uma gripe. Então, assim, ele queria que ele explicasse um pouco aí esse contexto da Itália e tudo, para o pessoal entender melhor. Boa noite para todo mundo. Aqui é noite, para vocês é tarde quase, ou começo da noite.
Agradeço muito, Marcos, para a ideia, para a oportunidade também de conversar e compartilhar as experiências entre Itália e Brasil. Claro, tem que agradecer o Instituto Filippo, especialmente na pessoa do Dr. Alexandre, que para mim foi meu mestre em donação. Os meus 2 mestres foram o Dr. Alexandre Filippo e meu tio Felice Castro. E foi para isso que consegui de conhecer todos vocês e de ter essa experiência no Brasil que mudou muito a minha vida. Hoje estamos aqui para compartilhar as experiências entre Itália e Brasil. Especialmente Marco quis me convidar para sendo italiano, porque como todo mundo sabe, a Itália foi o primeiro país da China a ter uma contagem muito alta, tão mortos como agora está se manifestando em outros lugares. Então, fomos os primeiros a enfrentar essa doença fora da China. E eu queria fazer um discurso um pouco mais amplo, porque começou na Itália e porque começou especialmente no norte da Itália. Então, principalmente tudo começou, a causa maior é devida por causa do que no 2018 a Itália, o governo italiano começou um relacionamento muito estreito com a China. Para tentar de melhorar a economia da Itália, fizeram algumas partnerships com a China, várias indústrias do norte da Itália. E agora, no norte da Itália, quando falo norte da Itália, estou falando dessa parte da Itália. Aqui dá para ver como... Aqui dá para ver? Aqui tem a Itália inteira. A Sicília é essa ilha aqui embaixo. O norte da Itália se entende toda essa parte. E aqui onde tem essa bola preta, que seria onde tem mais contágio, é o estado da Lombardia. E depois, aqui tem o Piemonte, aqui tem o Vêneto e o Trentino. Mas aqui a Emília-Romanha. Se você vai ver os contágios que tiveram na Itália, a maioria foram todos aqui. Outro spot muito grande, claro, porque por densidade de população, é aqui no centro. E aqui no centro vai ter a cidade de Roma, onde tem muitas pessoas, então é muito mais simples que vai se contagiar. Mas voltando ao assunto de antes, todas as indústrias, a maioria das indústrias da Itália são todas concentradas nessa parte, especialmente na Lombardia, no Vêneto e no Trentino, e na Emília-Romanha. Estão falando especialmente de indústrias de roupa. Então, todos as marcas mais famosas italianas que você conhece, como Gucci, como Armani, produzem muitas coisas, especialmente as coisas mais baratas, produzem na China e depois importam na Itália e espalham para todo o mundo. Dos dados se mostrou que praticamente é aqui que começou a contagem. Tem várias teorias, como tem teorias em todos os lugares do mundo, por enquanto, em todos os lugares, em todos os países, que falam que, sei lá, quando começou o paciente R0, quando apareceu a primeira vez. Aqui tem algumas teorias que falam que desde no final de dezembro, que já o vírus estava na Itália. O que aconteceu? Daí, dessa parte da Itália, que tem conexões muito boas com a China, aí começou a se contagiar a Itália. Só que, praticamente, quando começou as contágios na Itália, não tinha ainda nenhuma indicação da parte da Organização Mundial da Sanidade que tinha saído o vírus fora da China. Não aconteceu como aconteceu algum ano antes com a SARS, que a Organização Mundial da Sanidade avisou antes todo mundo e conseguiram de parar a doença na China.
Mas, já que a Organização Mundial da Sanidade não deu nenhum pré-aviso, aconteceu que a maioria dos médicos não sabiam nem sabia que existia esse coronavírus. Ou seja, o paciente chegava no hospital, vinha ser tratado como uma pulmonite normal, só que não ia melhorar, não melhorava nem um pouco. Só que um dado mais que eu acho que seja muito importante que aconteceu na Itália, eu acho que deveria ser uma boa escola para todo mundo, foi com as medidas que pegaram os diferentes estados da Itália. Porque no começo a curva ok. Se você vamos ver no começo em março tinha só 300 o primeiro de março tinha só 300 mil pessoas infectadas. A maioria eram todos, se nós vamos ver os dados do 9 de março, quando começou a quarentena, nesses dados aqui, na Lombardia tinha 5.000 casos, na Emília-Romanha já tinha 1.300, no Vêneto 744. Depois de 2 semanas, dá para ver claramente como a Lombardia chegou a 30.000, a Emília 9.000 e o Vêneto 5.000. O Piemonte 5.000 também. Se vamos comparar, então, esses dados, aqui 5.000 a semana antes e 2 semanas antes, 30.000 2 semanas depois. Na Emília-Romanha, 1.300, 9 de março, depois de 2 semanas, 9.000. Mas não dá minimamente para comparar os dados que tiveram na Lombardia comparados com Emília-Romanha, Vêneto e Piemonte, que, como falei antes, são os lugares onde teve mais casos. O que aconteceu? Que praticamente tem um problema básico de saúde, ou seja, que como você sabe, acho que a maioria de vocês sabem que na Itália a saúde a maioria é sob o controle do SUS, aqui se chama Sistema Sanitário Nacional. É todo assim, fora que na Lombardia. A Lombardia é o único estado da Itália onde os 50% da medicina é sob controle de clínicas privadas. Especialmente tem um grupo que se chama Humanitas, que é um dos grupos mais fortes, que controla até o 35% da saúde na Lombardia. O que aconteceu? Que quando começou a pandemia, logo no começo, todas essas clínicas limparam as mãos, porque quando começa uma pandemia, o que tem que cuidar aqui na Itália são as estruturas públicas. Então, as estruturas privadas não poderiam aceitar os pacientes. Então, todo esse 50% do povo que normalmente ia no hospital privados, tinha que ir no hospital público. E aí, na Lombardia, desculpa a palavra, não sei como falar em outro jeito, se enturpiu os hospitais públicos. Os hospitais começaram a ser a amplificar as contagens. Fora que as perguntas seriam, então, por que na Lombardia esses números e não na Emília e no Vêneto? Também na Emília e no Vêneto tem algumas clínicas muito importantes, mas não chega até o nível da Lombardia. Mas as medidas que pegaram estados como Emília e Vêneto foram, desde o começo, começar a construir hospital de campus. Ou seja, na frente do hospital, construir tendão, dentro do tendão até se colocar ressonância magnética e tomografia. Não, desculpa, ressonância magnética não, tomografias dentro dentro das tendas e aceitar todos os crimes dos pacientes ia ser feito nas tendas, no hospital de campus. Depois, eventualmente, ia fazer o teste sempre lá no hospital de campo. Depois, se precisava de fazer a tomo, fazia sempre lá. Se estava tudo positivo e o paciente precisava de internar, ia entrar dentro do hospital, ou seja, em um lugar fechado. Que, como foi comprovado também por um estudo do Japão,
Sendo uma doença respiratória que se transmite com aerosol, a coisa pior que pode fazer é deixar o ar fechado, recirculando, porque aí o vírus vai chegar a uma carga viral que pode infectar facilmente. As coisas melhor é fazer tudo no ar aberto. Isso, por exemplo, é outras medidas que, eventualmente, se vocês quiserem, vamos falar, que o governo italiano está pensando. Ou seja, onde dá para fazer, dá a possibilidade para o... especialmente mais para o restaurante, bar, ou eventualmente, até, estão falando também até algumas lojas, eventualmente, de fazer o próprio trabalho na rua. Ou seja, na calçada, o Estado vai dar de graça a calçada na frente da sua loja. Assim você não deixa as coisas num lugar fechado. Claro, temos que admitir que, por enquanto, nós temos uma época favorável, porque aqui está começando o verão. Então, tem mais essa vantagem. Coisa que não dá para fazer, por exemplo, em outubro. Que mais? Vendo os dados, depois, aqui estamos falando de 9 de abril. Vamos olhar como em 9 de março tinha na Lombardia 5.469 casos. Em um mês chegou a 54.000. Estamos falando mais do 1000%. Subiu muito, muito, muito. Mas outros dados que eu acho que seria bom para vocês que têm a sorte que estão chegando mais tarde a enfrentar essa doença. Olhando os dados, como tem vários estados onde teve muito baixo contágio, muito baixa mortalidade. Tem, por exemplo, o Molise, um estado bem pequeno que está aqui, ok? Teve só 14 mortos até hoje. Não, hoje seria esse. O Molise teve 21 mortos. Estamos falando de casos muito pouco. Caso total de 297. Ou seja, aquilo que eu quero falar é o seguinte. Aqui estamos todos parados. Desde o 9 de março que estamos todos parados. Estamos todos em quarentena. O governo bloqueou tudo. Não dá para sair na rua. Para sair na rua, você eventualmente precisa de um certificado comprovante que você está saindo para ir a um hospital, ou eventualmente tem que ter um justificativo muito importante para você sair da sua casa. Ou de trabalho, por exemplo, eu sou médico, tem que ir a trabalhar todo dia. Se você faz parte daquela indústria que não parou, porque a única coisa que não pararam aqui na Itália foram as atividades necessárias para viver. Fora que isso, está tudo parado. O problema é o seguinte, como dá para... Filipe, como é que está o transporte público aí? O transporte público, praticamente, o ônibus está funcionando, só que praticamente pode aceitar só o 30% das pessoas que normalmente cabem no ônibus. Metropolitano também está paradas, mas ainda o problema não está existindo, porque até dia 4 de maio está tudo travado, está tudo parado. Ou seja... Entendi. Não tem pessoas que precisam pegar no ônibus, porque não pode sair de casa. Por exemplo, as pessoas aqui estão fazendo fila, é hora de espera na frente do mercado só para ver o sol ou para respirar, para sair da sua casa. Porque o único justificativo que tem para sair da sua casa é ir no mercado ou ir na farmácia. Se você é um cara que trabalha em um bar, em um restaurante, ou uma loja de roupa, o único justificativo que você tem para sair é ou consulta médica grave, ou tumor, ou eventualmente ir no mercado ou na farmácia. Fora que isso, você tem que ficar trancado na sua casa. Então, não dá nem para falar ainda de transporte público. E aquilo que vai acontecer agora com o transporte público é desde o 4 de maio, daqui a uma semana. Mas, por enquanto, as pessoas não podem sair de casa. Pipo,
E essa questão, ela é nacional mesmo, essa restrição social que vocês estão tendo é nacional. Não existe diferença na Sicília para a Lombardia, por exemplo. O governo Isso, instituiu isso nacionalmente, é isso? isso é o assunto que eu estava pegando. Ou seja, o governo da Itália parou totalmente toda a Itália. Dá para entender muito bem porque foi uma bomba jogada em cima da Itália, então ninguém estava pronto para enfrentar essas coisas. Mas também, se a gente quer questionar um pouco, as medidas que o governo da Itália está dando, é que, na verdade, estão dando todos os governos. Não são nada mais, nada menos que as mesmas medidas que foram pegadas em 1918, na época da gripe espanhola. Igual. Ou seja, a gente deveria refletir também que o homem, às vezes, não aprende nada da história, porque foram as mesmas medidas. 1918 são as mesmas medidas de comportamento que está tendo todo mundo agora, com o coronavírus 2. O que acontece? A Itália está parada, só que, como vocês podem ver aqui dos casos, tem uma diferença bastante entre Lombardia, Piemonte, e se você vai ver esses primeiros quatro, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, tem casos altos, mas se você vai ver já a Toscana, está bem longe já do Veneto. Dá para ver claramente. Sem falar de outros lugares. Eu moro aqui na Sicília, estamos tendo 3.120 casos, mas morreram só 232 pessoas. Está falando de um estado que faz 6 milhões de pessoas. Ou seja, é uma percentagem muito baixa. Claro, temos que admitir que a Sicília tem a vantagem de ser uma ilha. Então, é muito mais fácil deixar isolada, é uma vantagem que tem a Sicília. Mas se você vai ver outros estados, como a Puglia, que está na calça aqui, que está na parte final, ou a Calábria, ou a Campania em si. Fora que Nápoles, que tem uma densidade de população muito alta, é toda a costeira amalfitana, que tem uma densidade de população alta, não tem números suficiente para justificar que está tudo parado. É por isso que agora está nascendo a questão. Ou seja, dia 4 de maio vai abrir devagar a Itália. Só que o governo não fez nenhuma diferença. Ou seja, que não fez diferença de estado para outro estado. Aí está começando a tendo as brigas entre como se fala, prefeito dos estados. Porque praticamente fala, tá, minha economia está totalmente parada, mas eu não tenho caso. Então, aquilo que estão agora tentando de conversar com o governo central, vários prefeitos do estado, eventualmente liberar vários estados e se vai aparecendo casos eventualmente elevados para aumentar a curva de contágio, eventualmente fechando vários estados singularmente, dependendo do volume. Porque até dia 4 de junho não pode nem mudar de estado. Ou seja, se eu sou da Sicília, não posso ir na Calábria. Se você é da Lombardia, não pode chegar na Sicília. Ou seja, cada estado tem a sua identidade para tentar de conter o vírus. Então, se isso é o raciocínio básico para conter o vírus, por que não pode também tentar de criar economia? Porque aqui está tendo um problema que não está falando, a maioria do jornal não quer falar, mas é claro, isso dá para entender. Não quer falar da repercussão econômica que está tendo sob o sentido de pessoas que estão começando a roubar, pessoas que estão começando de verdade a morrer de fome. Estamos falando de um país que acho que você sabe, é muito socialista, ou seja, o Estado ajuda muito o povo. Existe pessoa que morre de fome na Itália? Assim, a gente a gente não entende muito isso. Alex, Existe miséria na Itália? existe? Miséria, pobreza extrema? Sim, existe, só que no final da conta, sendo um Estado muito social, eu acho que posso falar que conheço bastante agora o Brasil, já que é mais de 10 anos que vem e volta todos os anos. Não existe miséria como no nível do Brasil.
como ou sei lá, ou também como em alguns lugares dos Estados Unidos. Não existe miséria nesse nível. Claro, tem pessoas que morrem de fome passando sérias dificuldades, mas querendo ou não, se você está morrendo de fome, você vai a uma igreja, ou vai a uma Cruz Vermelha italiana, ou em esse lugar, sempre consegue, pelo menos, de comer algo, consegue. De qualquer jeito, consegue. É um Estado muito socialista. Alex, você tivemos, acho, várias vezes, várias conversas, ou seja, se está certo ou não está certo um Estado socialista tão grande, tão socialista como a Itália. Mas, pelo menos, na Europa é assim, e a Itália acho que seja um dos países mais socialistas do mundo. Socialista, não estou falando comunista, mas socialista, acho que seja um dos países mais socialistas. Mas até o sistema sanitário comprova isso. É um país muito socialista que, sei lá, todo mundo tem que trabalhar para ter, por exemplo, na Itália tem uma classe média muito alta, muito alta. Ô, Filipe, explica duas coisas para a gente em questão geográfica mesmo. A questão, a gente vê aqui no Amazonas e em algumas cidades do norte e nordeste aqui do Brasil, a gente está tendo muitos casos que são cidades que são quentes, mas elas são úmidas. E elas são úmidas, a cidade é muito... E na Itália, a questão do norte da Itália, existe uma diferença de clima, porque quando você observa bem isso, você consegue perceber que a concentração, lógico, deu para entender bem que, se me corrija se eu estiver errado, por causa do Ano Novo Chinês, houve uma grande migração desses trabalhadores que estavam trabalhando na Lombardia, eles foram para a China no Ano Novo Chinês, eles se contaminaram e eles voltaram para a Lombardia e daí veio essa infestação de doença. Se me corrija se eu estiver errado. E você acha que essa migração dessas pessoas associada ao clima frio e úmido que a gente percebe maior nesses países nesses estados mais do norte da Itália, pode ter sido um agravante dessa situação? Porque Curitiba hoje é uma cidade que a gente tem 500 pessoas confirmadas, com 500 e poucas pessoas confirmadas com Covid, e tem 18 óbitos na cidade. E o estado do Paraná nunca passou por uma seca, não chove no Paraná. O Paraná, o clima está extremamente seco. E quantos habitantes tem Curitiba, Marco? Curitiba tem 2 milhões de habitantes, com uma micro-região vai para 3 milhões e poucos de habitantes. Tá. Então, só que nunca teve tão seco no Paraná. Rios extremamente enormes, eles estão secando, que as pessoas estão atravessando a pé. Então, você não acha que a questão da umidade, isso pode favorecer o contágio para tudo isso? Qual que é a perspectiva sua em relação a isso? Isso eu acho que seja uma pergunta muito interessante. Porque se vai ver, antes da... Alex agora pode começar a rir. Se meu tio está ouvindo essa aula, antes do Mussolini, a pianura padana se chamava pianura padana, ou seja, era uma paúde. Se você vai ver essa imagem, dá para ver muito bem. Essa aqui é uma imagem, tá vendo? Não, ainda não. Agora? Ainda não. Peraí. Agora sim, deu. estamos vendo. Okay. Estamos vendo. Se você vai ver toda essa parte, toda iluminação, isso é a imagem da Itália, visto por satélite de noite, tá? Se você vai ver toda essa parte onde tem mais luz, ok? Não é nada mais, nada menos que essa. Ou seja, toda a pianura padana. Aqui, antes era tudo paúde. Era um lugar... Isso foi uma parte da Itália que foi roubada para a natureza. Lá era um lugar que não dava para viver, nem um pouco, porque estava cheio de mosquitos, estava cheio de mosquitos com a incidência muito alta de malária também.
Então, isso foi na época do fascismo, que foi tudo bonificado. Dá para falar bonificado em português? É, Tá, pode ah? continuar. Acho que foi Pode continuar. incorporado, né? Incorporado, Sim, né? foi incorporado, ou seja, aqui era tudo paúde. Então, toda essa parte aqui tem uma percentuagem de umidade muito alta, muito. É isso, é aquilo que estava, aquilo que você falou, acho que seja certo. Ou seja, que a umidade ajuda muito. A umidade, fora que lá tem época que, por exemplo, não venta por alguns dias. Ou, eventualmente, um vento só de rios. Ou não é um vento forte. Por exemplo, se você vai ver a vantagem que, por exemplo, temos aqui na Sicília. Qual é? É uma ilha, todo no mar, é especialmente, por exemplo, Messina, porque parece que também tem poucos casos. Se você vai ver aqui, tem o Estreito de Messina. Messina é uma cidade muito, muito, muito ventada o ano todo. E isso claramente ajuda muito para não deixar o vírus entrar. Ou seja, aquilo que parece que foi comprovado por vários estudos, que é a umidade e a poluição ajuda muito o vírus para ficar no ar. Por quê? E você vai pensar, isso é meu raciocínio, você vai pensar eventualmente que se tiver muita poluição, significa também que normalmente no dia a dia na cidade tem uma tampa em cima da cidade. Normalmente, se você tem uma cidade com uma poluição alta, mas está ventada, tudo bem, tem poluição, mas eventualmente vai espalhar em outro lugar. Se você está em por exemplo, outra cidade que é muito na Itália, tem muita poluição, é a cidade de Torino. A cidade de Torino que está aqui, que é a capital do estado do Piemonte, que é uma cidade com a poluição muito alta e não é nem um pouco ventada. E já normalmente, em época fora do coronavírus, tem a época que eles têm que parar os carros para viajar na rua, porque tem um problema de poluição eles. Em cidade como Milão, em cidade como Torino, em cidade como Bergamo, em todas as cidades, já em período normal, tem época do ano onde eles param os carros de sair na rua, ou ele tenta de deixar o povo ir a trabalhar com o transporte público, porque tem muita poluição, já que não são ventadas, se cria uma tampa. Teve uma época em Milão que, sei lá, ia chover e fizeram análise da chuva, era tudo a chuva ácida, porque era praticamente a poluição que subia no céu e descia. Então, eu acho que isso vai ter também uma repercussão sobre quanto pegou o vírus como mortalidade. Não como um contágio. Pode ser como contágio porque o ar fica mais parado, mas também como mortalidade. Ou seja, que acho que eles têm já mais uma situação pulmonar básica que não é tão boa. Entendi. Filipe, Desculpa, pode perguntar, Roberto. até perguntando em questão de planejamento, assim, a gente aqui está tendo bastante problema em questão de exames, para questão de solicitação de exames para fazer diagnóstico dos pacientes. Como que está a acessibilidade de vocês para fazer pedido de exame? Tem um apoio do governo? O custo desses exames, vocês estão conseguindo fazer essa avaliação? Então, é o seguinte, por quanto guarda exames, a Itália teve muitos problemas no começo. Não conseguiam de fazer. Agora está conseguindo fazer um número bastante alto para fazer um screening bom de contagem. E esses exames são comprados ou a Itália consegue produzir? Não, a maioria são importados, Alex. Tá. A maioria são importados. Temos que admitir também que, por exemplo, a China ajudou bastante, que mandou bastante teste aqui na Itália. Outros problemas que tivemos foram máscaras, não tanto luvas, mas máscaras. Só que agora, isso também foi uma parte muito boa da indústria italiana. Tivemos indústrias como Armani, como Gucci, essas indústrias que já que estão paradas, estão produzindo máscaras. Outras coisas, por exemplo, a Ferrari está construindo
aparelho de ventilação. A Ferrari também está construindo adaptadores eventualmente para o que aqui é uma medida também que alguns hospitais usaram. E não sei se você já ouviram falar da máscara de snorkeling para mergulhar da Decathlon. Aqui, quando os hospitais tiveram dificuldade para ter CPAP, usaram... Eu não sabia. Não? Não tinha ouvido falar. Isso é uma coisa muito... Aquela cópula, Alex, no seu rosto, eles colocam pelo snorkel a pressão positiva para mandar ar para o paciente. Vou te procurar e vou te mostrar, Alex. Tem uma foto aí para a gente ver? Sim, estou procurando e te mostro. Esse aqui. Ou seja... Tá cortando. Isso sim é primeiro mundo, hein? Tá cortando, Alex. O pessoal falou aqui, máscaras da Armani, respiradores da Ferrari. Isso sim é primeiro mundo, hein? Mas ou seja, temos que... Ou seja, toda a indústria italiana está tentando ajudar de qualquer jeito. Para aquilo que eles fazem, já que estão paradas. Alex, olha aqui. Essa máscara, deixa eu compartilhar a tela. Tá vendo? Essa aqui é uma máscara da Decathlon para fazer snorkeling, ok? Normalmente aqui você coloca o tubinho para respirar. Uma indústria da Emília-Romagna inventou esse adaptador, que assim você pode conectar no respirador a entrada e a saída do ar, se não tiver bastante CPAP, para eventualmente usar como um CPAP. Entendi. Tem alguns médicos até que fizeram a proposta para, na época até que a gente não esteja livre da doença, de operar com essa máscara. Não vai ser simples. Posso admitir que não vai ser simples, porque é um pouco claustrofóbico, admito. Uhum. Uma coisa é ficar embaixo do ar, embaixo da água, outra coisa é ficar no ar aberto com essa máscara. Eu já experimentei, não é a situação mais linda do mundo. Ô Filipe, assim, a gente, na verdade, que a gente sabe que foi essa explosão foi na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e agora em alguns locais do Brasil, né? Mas também na Inglaterra, Alex. A Europa também, a Europa está toda infectada, toda. Não tem um lugar da Europa que não está infectado. Fechou tudo aí, você não pode viajar para nenhum lugar. É tudo fechado. Pode viajar pode viajar só eventualmente, tem muitos poucos voos aqui na Europa, mas estamos falando especialmente de voo que as pessoas que têm que ter um comprovante bem sério para viajar, bem sério. Mas isso também é outras coisas que está acontecendo, não sei lá como está a situação, mas aqui as companhias aéreas estão tendo crise pesada. Tem algumas companhias que estão arriscando de fechar. Agora também está acontecendo uma coisa que antes achavam que era impossível de fazer, ou seja, que o Estado entrava na economia da companhia aérea, porque aqui tem a comunidade europeia que tem algumas medidas que não pode, cada estado não pode colocar dinheiro nas companhias importantes ou seja, não pode nacionalizar as indústrias importantes por livre mercado. E agora todos os estados estão prestando dinheiro para as várias companhias, ou seja, é situação de guerra. Certo. Caio, quem queria perguntar? Acho que o Caio quer fazer pergunta. Eu só queria comentar uma coisinha, só para vocês terem uma ideia. Hoje o Brasil, ele ultrapassou hoje, o mesmo número de mortes da China. Apenas para corroborar o que vocês estão comentando aí. Vocês acham que a subnotificação na China foi muito grande? Porque isso é muito importante nessa discussão aí.
Hoje, o Brasil tem Então, mais mortos oficiais do que a China. então, eu acho que eu como eu expliquei para eles. Eu tive no Japão em dezembro, né, e tive contato com bastante gente da China, de Wuhan, inclusive, e Hong Kong. Hong Kong, acho que todo mundo sabe, é como se fosse um outro país, é um estado independente chinês. E, na verdade, o que aconteceu na China foi que quando teve aquele início de negação, que apesar de ser um estado autoritarista e tudo, mas enfim, esse período de negação, ele aconteceu na Itália, a gente estava na Itália, eu e o Felipe, no final de fevereiro, aí no começo de março, e no mundo inteiro teve esse período de negação, assim, que você achava que era só uma gripe, um resfriado, né? E isso teve na China. Só que quando eles perceberam na China a patogenicidade desse vírus, enfim, a importância deles, eles conseguiram fechar algumas regiões, inclusive Wuhan, que isso foi logo depois do Ano Novo Chinês. Isso foi logo depois do Novo Chinês. Eles conseguiram bloquear as regiões chaves da China e pelo fato também de eles serem os primeiros a terem isso, eles tinham a oportunidade de ter testes, né? Então, assim, ninguém estava atrás desses testes. Então, eles tiveram todos os EPIs, todos os testes, eles tiveram acesso a tudo pelo fato de eles serem o primeiro país a ter essa epidemia, né? Então, daí a epidemia ela foi de leste para oeste. Daí ela começou China, Japão, Coreia, e daí ela começou indo para oeste até chegar nos últimos que tiveram, os últimos entre aspas, né, agora, até hoje, que foi os países da América, aí, o Brasil e os Estados Unidos. Mas eles conseguiram fazer um bloqueio do vírus suficiente a ponto de essa epidemia ser um pouco mais rápida. Hoje eles têm quarentenas seletivas. Então, eles param uma região por alguns dias, algumas semanas, daí voltam, param outra região, voltam, abre academia, daí fecha a academia, depende da academia. Teve um caso na academia, a academia fica fechada por 2 semanas, daí volta depois. Então, eles estão nesse regime de quarentena seletiva. Uma coisa que é interessante que o Filipe falou, acho que pode falar, Pipo, sobre o comportamento do povo latino, como a gente e o comportamento social do povo japonês e do povo chinês, né? Você pode só falar melhor isso para a gente, por favor? Tá. Então, é o seguinte, primeira coisa, eu concordo 100% com aquilo que o Alex falou, que são as medidas que está pegando a China. Ou seja, de fazer uma quarentena seletiva. Porque, gente, eu posso falar que nós somos aqui 2 semanas antes de vocês. É aqui um estado muito socialista, como eu falei antes para vocês. Mas juro por Deus, economicamente não é sustentável. É impossível. É impossível. Já aqui, que é um estado socialista, tem pessoas que estão passando muito fome. Especialmente sob o sentido das pessoas que antes fazia parte da classe média, ou médio alta até. Está passando fome. Eu tenho uns amigos, colegas que estão passando fome. Mas sem pensar, por exemplo, que aqui a maioria são todos privados. Os dentistas aqui são todos privados. Faz 2 meses que não estão ganhando nada. Estão rezando que o Estado vai dar algum dinheirinho para ajudar. Fora que isso, eu acho que, sob esse ponto de vista, países como China, Coreia, Sul-Coreia, que é a Sul-Coreia, Japão, tem uma vantagem cultural, que é aquilo que estávamos falando antes nós outros. Ou seja, eles são um país mais, entre aspas, educados. Ou seja, primeiras coisas, eles vivem um sistema quase ditatorial. Ou seja, também em países como o Japão, ou a Sul-Coreia, que não pode falar que são como a China, nem de longe,
que são países livres, com democracia e tudo. Mas se o Estado fala tem que fazer isso, eles fazem. Nós, querendo ou não, infelizmente, temos uma... tem a parte boa, mas também a parte ruim. Temos uma cultura latina. Isso, na Itália existe também aquilo que no Brasil é chamado o jeitinho. Ou seja, tentar de procurar sempre um jeito para fugir das regras, tentar de achar um jeito para pensar que seja mais inteligente dos outros. Coisa que você vai pensar nesse país não acontece. Se o governo fala, tem que fazer isso, eles fazem. Se você fala para Alex, acho que pode confirmar que se você fala para um japonês que tem que trabalhar 36 horas sobre 24, ele trabalha 36 horas sobre 24, não é, Alex? O Japão, ele não existe uma coisa, eles têm uma cultura assim, que não é o certo nem o errado, é o que falam para você fazer. Então, se o líder fala, olha, você tem que fazer quarentena, você não vai pensar se a quarentena é certa ou errada, você vai obedecer o líder. Isso é uma coisa que a gente deveria refletir. Mas, sob outro ponto de vista, eu acho que tem alguns países virtuosos, que eu chamo virtuosos, que a gente deveria também pegar como exemplo. Ou seja, tem alguns países, claro, que não pode pegar como exemplo sob o sentido de epidemiológico, porque tem uma densidade de população muito baixa. Mas se você vai pensar em países como a Suécia, Noruega, New Zealand, Austrália também um pouco menos, mas até Suécia, Noruega e New Zealand são países que, se o governo fala, seria bom para você se você... São países que não fizeram quarentena, não fizeram lockdown, só o governo que está falando, é bom que você pode ir no bar, pode. Só que é bom que não tem que não está cheio o lugar. Você pode ir na academia, pode. Só que tem que ter a responsabilidade de não ter muitas pessoas dentro da academia. Ou seja, se você vai ver, esses países nunca pararam nada, nunca. Mas isso é por quê? Porque é culturalmente diferente a percepção do povo. Ou seja, ele tem muito mais o conceito de espaço público, espaço da compartilhar. E tem muito respeito um dos outros. Pelo menos isso é aquilo que eu acho. Nós latinos não temos muito isso. Nós latinos temos sempre muito o jeito de achar o jeitinho para ser mais inteligente, para procurar vantagens sobre os outros. Isso também você vai pensar aquilo que acontece também no capitalismo. No capitalismo em si, que acontece? Tem que produzir mais que os outros para ser mais rico dos outros, para ter vantagem mais que os outros. Claro, isso também estamos saindo do conceito, entre aspas, médico, estamos entrando no conceito civil-cultural. Filipe, para a gente dar uma continuidade aqui, para a gente entender, o que vocês aprenderam em relação a tratamento médico do Covid? Se vocês têm mais ou menos, você consegue perceber, aqui a gente fala muito da hidroxicloroquina, da azitromicina, de intubação precoce, de utilização de anticoagulantes. Qual que é a percepção médica que o povo, que a medicina italiana tem, só para a gente ter uma ideia, ver se está todo mundo pensando a mesma coisa? Então, agora, por enquanto, a terapia estandardizada é dar hidrocloroquina, alta dosagem, 200 miligramas 2 vezes por dia, se lembro bem, mais azitromicina, mais heparina. Heparina também por problemas vasculares que tiveram. Porque isso é uma coisa que é comprovado, foi visto aqui na Itália, aconteceu especialmente em pacientes, isso é uma coisa que tem que prestar atenção se você eventualmente vai enfrentar essa crise. Tem um monte, começaram a introduzir a heparina, porque tinha um monte de pessoas totalmente assintomáticas, a maioria jovem, estou falando de jovem 40, 50 anos, totalmente assintomáticos, mas com problemas vasculares periféricos.
Em total, não tinha nenhum síntoma, pessoas que não tinham comorbidade, nada. E tinham só problemas vasculares periféricos. Aí começaram a duvidar que podia ser, que não podia ser, então as pessoas começaram a testar as pessoas Covid positivo. Ou seja, porque, como a gente tinha falado antes, agora está comprovado que o vírus entra com o receptor ACE2, e o receptor ACE2 é muito bem exprimido no endotélio. Fora que isso, depois, por exemplo, antirretroviral. Gente, temos que admitir no 2020 que a medicina não tem antirretroviral. É tudo uma mentira. Temos que admitir isso. Temos que admitir que temos vários antibióticos, mas antirretroviral não presta para nada. Ou seja, porque praticamente está acontecendo o seguinte, é como as primeiras curas de quimioterapia. Tá, tudo bem, vai matar o tumor, mas a primeira cura de quimioterapia ia matar as pessoas. Ou seja, o antirretroviral, por enquanto, para a dosagem que tem que dar, vai ter uma hepatopatia, ou sei lá, o seu rim vai no espaço. Temos que admitir que no 2020 não temos nenhuma arma contra os vírus, porque é a verdade. Também que o antirretroviral que está dando, o Remdesivir, como se chama, não está funcionando. Não está dando uma evolução melhor da doença, uma melhor evolução dos sintomas e da doença. Então, a única coisa que está funcionando é hidrocloroquina, eventualmente a azitromicina e a heparina. Pelo menos, essa é a terapia que está usando aqui na Itália. E vocês já surgiu, como muito boato, existe alguma indústria italiana, alguma coisa já desenvolvendo a questão de vacina, a questão do tratamento com plasma? Existe alguma coisa nesse sentido que que a Itália já tem algo nesse sentido? Então, fizeram um estudo muito grande nos hospitais de Pavia e de Padova sobre a plasmaferese, que, se vamos pensar teoricamente, poderia ser a técnica melhor do mundo, a plasmaferese. Só que também tem o medo, mas está fazendo só em paciente muito grave, em pacientes que não melhoram com terapia normal. Não para. Algum parece que vai sarar, outros, ou pelo menos melhorar. Não, na verdade, aquilo que estavam respondendo vão sarar totalmente. O problema é que outros não melhoraram ou eventualmente até morreram. Claro, também aí vai ser um problema vai entender se começar essa plasmaferese em uma hora muito atrasada, então já o corpo estava em multi-organ failure, então não tinha mais para como o órgão enfrentar a doença. Mas também outro problema, como todo mundo sabe, da plasmaferese, são também que se criar imunocomplexo e tudo, ou seja, colocando na balança, quanto é o dano que vai criar o coronavírus e o sistema imunitário consegue de enfrentar a doença com remédios. Isso também acho que isso é uma coisa que toda a medicina, todos os médicos deveriam colocar em cima da balança. Outras perguntas eram, mas que a plasmaferese, qual? Sobre se existe já algum desenvolvimento de vacina do governo italiano sobre as indústrias italianas. Tá, Marcos, todo mundo está tentando fazer vacina. Aqui tem vários que estão fazendo vacinas. Cada hora vai sair, no mínimo, todo dia recebo 5, 6, 7, 10 artigos com new treatment for coronavírus, nova estratégia, novos. Por exemplo, aqui, que até 2 semanas atrás, que parecia que podia ter uma chance, tinha um médico mesmo da Sicília, de Patti, uma cidade perto aqui de Messina, que era um médico de uns 75 anos, que ele era urologista, que tinha usado, viu acidentalmente que tinha um remédio que usava para câncer de próstata, que os pacientes que estavam usando esse remédio, que era coronavírus positivo, não desenvolviam sintomas. Isso é uma coisa muito
no ar, ou seja, todo mundo temos que admitir que é a realidade também, eu acho, que ou seja, o primeiro que vai achar uma terapia funcionante, uma vacina, vai ganhar um monte de dinheiro, sei lá, pode ser que até vai ganhar o Nobel. Então, tem todos os interesses para fazer vacina e também achar uma terapia funcionante. Só que o problema também é que se vamos pensar sobre o sentido científico, qual é a chance que uma vacina vai ser uma vacina estável? É uma vacina que você pode vacinar as pessoas sem ter repercussões antes do ano. Acho que tem chance. Isso é uma pergunta que eu faço para vocês. Eu acho que essa pergunta, o problema não é nem esse. O problema é que, assim, a vacina, vamos supor que ela saia em hipóteses muito boas em janeiro. Até janeiro já acabou a epidemia, todo mundo já teve o vírus. Já teve a imunidade de rebanho. Então, quer dizer, a vacina é uma coisa que ela não vai resolver muita coisa, entendeu? O problema, eu acho que talvez o negócio esteja realmente numa terapia efetiva. Daí a gente consegue conversar melhor. Agora, a vacina já vai ter tido imunidade de rebanho na maioria dos países do mundo. Vocês não concordam comigo? Eu concordo com você, Alex. Eu acho que, na verdade, a gente está muito mais esperançoso de uma forma de tratamento que a gente possa aplicar aos pacientes, né? Do que realmente esperar que a vacina seja o fator que vai fazer a liberação social mesmo. Então, isso que o Pipo falou, esse desenvolvimento esses antirretrovirais são coisas que ainda elas devem caminhar, espero que elas possam caminhar de maneira mais rápida, mas realmente é o que a gente vai ter que ter a esperança mesmo. E eu acho que aquela questão do uso da máscara, eu acho que para todo mundo, eu acho que isso vai ficar para muito tempo aí para todos nós, né? Então eles comparam, até a gente já disse que quando você tem duas pessoas conversando a 1 metro de distância, as duas sem máscaras, 75% de chance de pegar o vírus. Se uma pessoa apresenta máscara e outra não, você tem 20% de pegar o vírus. E se as duas pessoas elas estão com máscara, você tem menos de 1% de pegar o vírus. Então, acho que a questão da utilização de máscara, acho que isso é um hábito tanto do chinês quanto do povo japonês. Eu acho que isso realmente pode ser um fator extremamente importante para que não haja novamente novas epidemias. Falar de imunidade, falar de medicamento, falar de vacina, é tudo muito suposição. Mas o que a gente sabe hoje que funciona mesmo é o distanciamento social e a utilização da máscara mesmo. Então, acho que a gente tem que trabalhar dentro da realidade mesmo, do que a gente está. O resto a gente vira cartomante ou astrólogo, né? A gente fica imaginando que as coisas vão dar certo no futuro, né? Acho que a gente trabalha com essa realidade, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. É sobre o sentido, vocês estão parados como atendimento, como cirurgia e tudo. Eventualmente, se tiver que levar um paciente para o centro cirúrgico para um câncer ou uma doença urgente para operar, quais são as medidas que você está pegando? Porque aqui, por exemplo, para levar um paciente no centro cirúrgico, tem que fazer só teste rinofaríngeo, mas ainda não está nem um pouco comprovado ou aceito, pelo menos, o teste serológico. Quais são as medidas que você está pegando? Posso falar primeiro, Marco? Bom, eu estava operando agora à tarde, né? Eu conversei com eles, operei uma fístula licórica, o paciente já tinha meningite, tive que operar, não teve jeito. E assim, a minha resposta para sua pergunta tá uma completa bagunça. Só para vocês terem noção, o Marco que me alertou a isso, que acho que há 3 semanas ele deu uma aula para a gente, que ele começou a bolar um protocolo de cirurgia eletiva com o teste do PCR. Ele me abriu os olhos bastante aí de exames. Eu ainda não tinha conhecimento sobre os exames
específicos e tudo, tava ainda completamente confuso. Então ele começou a falar me explicou essa questão do PCR, que o PCR é aquele do cotonete, que faz o RNA do vírus, e esse, teoricamente, é o melhor exame para você ver se o paciente está agora com o vírus, né? Eu falei para eles, para vocês terem noção, eu estava num hospital conhecido, um hospital, enfim, paciente de um hospital, um dos maiores hospitais de São Paulo. Eu fui pedir o PCR para o paciente, o hospital me falou que para eu pedir o PCR, eu tinha que mandar. Daí, depois disso, eu pedi a sorologia. Alex, pode pedir, porque cortou a ligação e não ouvi o que você falou. Tá. O último 30, ou seja, que você estava operando em um hospital muito importante em São Paulo, o hospital não tinha o PCR? Isso, eles falaram que tinha o PCR, mas eu teria que enviar o paciente para a ala do coronavírus para pedir o PCR. Daí, foi a coisa mais absurda que eu escutei. Isso o diretor clínico me falou. Daí depois eu falei, então tá, vou pedir uma sorologia do paciente. Não tinha esse protocolo no hospital, né, Alex? Não tinha Isso. protocolo de fazer isso, né? Pedi a sorologia do paciente na quinta-feira. Hoje eu operei o paciente hoje à tarde, a sorologia não chegou, tá? Os enfermeiros descobriram que eu tinha pedido a sorologia, eles mandaram colocar meu paciente em isolamento. Porque eles falaram, se você pedir a sorologia é porque ele tem suspeita. Eu falei, não, gente, ao contrário, é para proteger vocês, para proteger todos vocês, profissionais da saúde, que eu pedi a sorologia. Então, assim, a sua resposta tá uma completa bagunça, cada hospital está fazendo de um jeito, cada médico está voltando de um jeito, tem muita coisa para melhorar ainda. A gente acho que volta a falar sobre astrologia, né, Alex? A gente volta a falar como cartomante, né? Isso é a história mesmo que vai falar, né? Eu acho que é importante a gente, como a gente já debateu a astrologia, se o paciente é IgG ou se é IgG muito positivo, mas eu acho que no fato mesmo, eu acho que tão importante, eu acho que é importante a gente transmitir para os pacientes nesses procedimentos de urgência ou mesmo procedimentos eletivos, que na verdade o perigo maior não é o perigo pro paciente fazer o procedimento, o perigo maior acaba sendo para a equipe poder se contaminar no paciente que apresenta um quadro viral, né? Então, acho que esse aqui são os cuidados mesmo que a gente tem que acabar tendo mesmo. Igual você falou, uma cirurgia que você tem que realizar, por causa daquele caso de Wuhan, onde teve um paciente que foi operado de base crânio e que todo o pessoal da sala contaminou. Como a gente sabe, esse paciente ficou 2 semanas internado no hospital. É difícil de você rastrear o vírus e falar que o vírus se pegou de tal pessoa. Então, eu vejo pela situação aqui de Curitiba, quando nós temos 500 casos confirmados, então, a possibilidade de você fazer um procedimento num paciente onde ele relate que nos últimos 14 dias ele não teve nenhum sinal de síndrome viral e ele tem ele consegue ter uma restrição social, acho que a possibilidade da gente acabar adquirindo a doença nesse paciente, onde a história clínica nesse momento é mais soberana de qualquer outra coisa, em virtude de que os testes eles têm, quando ele é positivo, tudo bem, ele é positivo, mas ele tem um falso positivo de 70%, esses testes rápidos, esses testes que são de PCR, que são mais fidedignos, que alcançam uma sensibilidade e especificidade de quase 100%, mas que a gente não tem acesso a eles de uma maneira organizada dentro das instituições, por uma questão de custo das instituições. Então, as instituições, o que elas estão fazendo? Elas estão deixando a responsabilidade realmente para a gente. Eu acho que a gente vai ter que fazer esses pacientes de urgência e de emergência. Aqui no Hospital Cajuru é um hospital que só atende trauma hoje. A gente tem o Dr. Gabriel Zorron, que é o médico crânio-maxilofacial, que já fez mais de 30 cirurgias de traumas de face, cirurgias extremamente complexas, cirurgias com danos faciais muito amplos, onde a dificuldade de intubação é muito grande.
e os procedimentos são muito longos, com várias áreas expostas de cavidade nasal e de boca, onde os acessos são realizados para controle dessas cirurgias, e no hospital não tem nenhum colaborador, anestesista ou enfermeiro do hospital universitário com síndrome viral, e mesmo o pessoal da nossa própria equipe, seja os nossos residentes, ou seja o Dr. Gabriel Zorron, que faz esses casos. Então, acho que o cuidado ele deve permanecer, e essa questão do aerosol ainda fica muito no ar mesmo, Alex. Marco, o que saiu, só para atualizar, bom, é o que é verdade hoje, né? Pode não ser verdade amanhã. O que saiu foi o seguinte: esse caso de Wuhan, ele foi o maior problema. O aerosol ele só acontece quando você broca, quando você usa broca. Ele não acontece como a gente achou. Eu achei que a gente achava que você colocava um endoscópio lá e saía aerosol. Então, essa não é verdade. O shaver é a broca. Esse é o problema das cirurgias de ouvido, Talvez né? nem o shaver, viu, Marco? Talvez só a broca. Só a broca mesmo, né? Só a broca. Então, assim, esse caso de Wuhan, imagina, a hipófise, quem viu hipófise aqui, o médico passa 1 hora brocando o esfenóide e tudo aquilo lá em volta. Isso vai jogando esse aerosol, né? Concordo plenamente com você. Vai jogando esse aerosol. Isso aí. Pipo, você quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar. Posso falar? Acho que tem alguém perguntando alguma coisa. Assim. Não, só eu que vou incomodar um pouquinho, professor. O André. O André. Só quero saber se a Itália está tendo algum plano em relação a isso, para voltar à parte médica e a rotina de vocês cirúrgicos. Está tendo algum planejamento em relação a exame? Ou se essa questão de passaporte imunológico também, que está sendo desaprovado pela OMS, se isso vai ser seguido pela Itália? A questão do IgG positivo para liberar. Na Itália não tem previsão de voltar na normalidade cirúrgica do dia a dia, nem um pouco. Mas temos que, se posso dar uma dica para vocês, é que o comportamento que estão tendo várias disciplinas e vários hospitais, como aqui está se comportando. Por exemplo, o que acontece? Se é uma cirurgia urgente eletiva, por exemplo, uma fratura, todos os ortopedistas aqui estão trabalhando todo dia. Como você falou, Marcos, tem traumas e tudo, são que não pode esperar. Querendo ou não, isso aqui entra na urgência. Como funciona? Essas urgências, não urgências, todos têm que fazer o teste. Faz o teste nasal, e depois pode levar para o centro cirúrgico. Se não é eventualmente um paciente que sei lá, que chega no pronto-socorro e tem que entrar na hora no centro cirúrgico porque é uma emergência grave, tem que entrar na hora, eventualmente você faz o tampão logo no meio da cirurgia, claro, você o tampão é o teste. Tampão é o teste, né? Desculpa, é que estou acostumado a falar tampão porque aqui no Brasil tampão é que coloca no nariz. Eles vão achar que você vai passar o hidrocel. É que nós falamos, chamamos esse teste de nasal como tampão. É o SWAB, esse teste é o SWAB. É o SWAB do PCR. Tá, pode continuar. Ok. Eventualmente faz o teste no meio da cirurgia e não pode ir o paciente em um quarto não-Covid se não chegou o laudo, o resultado do exame. Se eventualmente, aqui agora tem máquina, pelo menos no meu hospital, tem uma máquina que dá o resultado em 2 horas. Em 2 horas vai ter o laudo já do teste. Se eventualmente você termina a cirurgia, sei lá, em 1 hora, e ainda não chegou o teste, o anestesiologista admite até de deixar o paciente entubado, anestesiado, 45 minutos. Fora de 45 minutos, eventualmente o paciente tem que ir num quarto COVID, coronavírus. Se chegou o teste e é negativo, pode entrar no seu departamento. Isso é uma coisa que nesses dias estamos conversando aqui no nosso hospital, com a diretoria do hospital.
se esse jeito não poderia ser o jeito para voltar a trabalhar um pouco com a rotina. Não estou falando, por exemplo, de fazer, sei lá, adenoide, não estou falando de fazer eventualmente um septo turbinei, mas já uma sinusite pesada, uma polipose, ou sei lá, tenho pacientes que têm que operar também de edema de Renck, que são meio dispnoicos, estas coisas. Você tem, ou seja, não estou falando, sei lá, o paciente é eletivo 100%, mas um paciente... Só para colocar o pessoal num contexto. O contexto da Itália não tem nada a ver com o nosso contexto. O nosso contexto ele é mais ou menos parecido com o americano, mas a gente é um misto entre a Europa e os Estados Unidos. Então, a gente tem os Estados Unidos tem isso de particular e isso de público. A Europa é o inverso, e o Brasil ele está mais ou menos assim, né? Então, meio um pouco uma porcentagem tem público, então, assim, não dá para a gente falar o que ele está falando, a gente incorporar na nossa vida, porque a gente tem desde o hospital Albert Sabin até o Albert Einstein, entendeu? Então, quer dizer, tem hospitais em São Paulo que eles estão mandando o Covid para outros hospitais, e eles estão zero Covid. Zero não, né? Zero, o Covid não existe no lugar do mundo. Mas, assim, enfim, a gente não... É outro contexto, só para todo mundo achar que isso é uma receita de bolo e a gente vai fazer essa receita no Brasil. Não tem como. Mas, então, não todos os hospitais têm quartos Covid? Então, tem hospitais que não tem pronto-socorro, por exemplo. Ele só recebe eletiva. Tem hospitais, por exemplo, o São Luís, eles estão enviando o Covid, o Vila Nova Star, o Einstein, ele tem um Covid. O Vila Nova Star, que é aquele hospital famoso, o Bolsonaro ficou internado lá, eles estão tirando todos os Covids de lá. Então, assim, cada hospital está fazendo de uma forma, entendeu? Aqui a gente tem plano com pacientes particulares, só que tem paciente particular que fica só em enfermaria. Tem paciente particular que ele pode ter um quarto para ele só. Aqui no Brasil tem N contextos. Aqui no hospital que eu trabalho, que é o Hospital IPA, é um hospital que não tem Covid, não tem paciente internado com Covid. Então, a gente faz controle de todas as pessoas que entram e as pessoas que estão sendo operadas, elas só ficam em quartos isolados. Então, todos os pacientes viraram pacientes de apartamento, não existe enfermaria. Não existe mais enfermaria, então. Não existe mais outro enfermaria. Contexto. Mas é um hospital onde não tem Covid, então acaba a segurança sendo maior, porque não existe, da mesma maneira que o raciocínio de que você não pode sair da Lombardia para ir para Puglia, por exemplo, é o mesmo raciocínio que o enfermeiro ou a pessoa que limpa o hospital não pode sair de uma ala de Covid para uma ala de não Covid. Isso seria um desastre. Então, acaba tendo esses nichos onde você não tem a doença, acaba aumentando muito a segurança do procedimento eletivo mesmo. Então, acho que esse é uma das primeiras saídas para as cirurgias eletivas mesmo, são em clínicas e hospitais onde você tem reservado, onde não tem funcionários com síndrome viral e não tem paciente de Covid internado transitando pela área hospitalar. Não, eventualmente ter quartos por Covid, ou seja, os hospitais maiores, Alex André foram também no meu hospital aqui em Messina, é um hospital bastante grande, da onde tem aula só Covid. Ou seja, se o paciente resulta que é positivo, tá, tudo bem, fiz a cirurgia e tudo, mas vai lá. Eu acho que o problema maior, porque isso são as conversas que tivemos outro dia com colegas aqui. Ou seja, para nós é um problema, porque, querendo ou não, nós, os dentistas, trabalhamos na área onde pode se infectar muito mais facilmente. Uma coisa é para um ortopedista, ou seja, um anestesiologista que está trabalhando intuba o paciente e depois ele trabalha na perna. Outra coisa também é para o cardiocirurgião, outra coisa é para o cirurgião geral. Mas isso que o Marco falou, Filipe, é uma coisa bem interessante, que ele falou, é um crânio-maxilo, é isso, Marco? Que teve, quer dizer, é uma cirurgia aberta, um trauma, voa sangue para todo lado, entendeu? Provavelmente eu acho que eu não sei, não tem como a gente mensurar, mas assim, na minha cabeça,
ele está mais exposto do que a gente fazendo uma sinusite. Isso no meu raciocínio. Então, e ele tá negativo, Marco. Ele não teve o vírus. Então, quer dizer, com certeza absoluta, um desses pacientes teve Covid. Um desses pacientes que ele operou teve Covid e ele não se contaminou. Então, é uma coisa que isso aí que você me falou eu tinha como verdade absoluta, agora eu não sei. Mas tá bom. Filipe, eu acho que eu queria agradecer, eu acho que imensamente você. A gente aí já é amanhã, né? Porque vocês estão 5 horas na frente, né? Então já é bom dia. Para mim é muito tarde. Bom dia para você, né? Obrigado. Eu acho que queria agradecer demais a sua participação, foi espetacular. Acho que deu para a gente ter uma ideia muito boa da história, que isso a gente vai contar para os nossos netos, né? A gente está vivendo um momento que a gente vai contar para as gerações das nossas famílias, né? Acho que essa seja a guerra da nossa geração. É isso aí. Então, as pessoas, eu tenho certeza que os nossos netos vão perguntar assim, conta aí como é que era, como é que foi. E a gente vai contar toda a loucura que o mundo passou, a loucura política que o Brasil passou, né? Então, vai ter bastante história aí para a gente contar aí no futuro. Então, obrigado de todo o meu coração por essa disponibilidade. Você realmente é um querido, uma pessoa espetacular. Obrigado, Alex. Obrigado, Instituto Filipo mesmo, por ter dado essa oportunidade de todos nós estarmos aqui. Ao Dr. Roberto, que é o chefe da rinologia lá do Hospital Cajuru, que está aqui participando com a gente e que faz o serviço ser espetacular. Então, obrigado de coração aí por todos. Alex, quer dar um tchau final aí, o Dr. Roberto? E agradecer ao Filipe pela oportunidade de dar essa aula para a gente, explicar a experiência, né, que acho que é um grande exemplo que você pode dar para todos nós de como foi essa luta. Agradecer ao Alex, o Instituto Filipe, ao professor Alexandre, que sempre abre as portas para a gente e está sempre disponível aí para nos ensinar. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer e parabenizar, porque é muito fácil você ficar em casa, achar que não tem resposta para nada e se isolar do mundo, ou fazer igual a gente aqui, que a gente sabe que não tem resposta, mas a gente está atrás atrás de respostas ou de novas perguntas, né? Acho que é isso que é o mais importante e acho que, como o Marco falou também, por outro lado, a gente vai se orgulhar de a gente, ao invés de ficar em casa assim, assistindo Netflix, a gente está atrás de novas respostas e de como entender melhor esse contexto e como ajudar os outros. Acho que é isso. Eu queria agradecer a todos vocês. Rezo que a gente vai se encontrar não mais com esses aplicativos na internet, mas a gente vai se encontrar mais uma vez todo mundo junto e vamos passar tempo bom. Querendo ou não, quando vocês quiserem, está bem convidado aqui na Sicília, especialmente se vai abrir os voos agora que vai começar o verão, assim vai fugir do Brasil, já que a curva, querendo ou não, tem que subir lá e aqui parece que está descendo. Obrigado para tudo. Foi um prazer. Obrigado, Filipe. Um bom dia aí para você novamente. Obrigado de coração. Eu sei que você está no hospital, você está aí de plantão, então bom trabalho para você e obrigado a todos. E é como eu sempre falo para todo mundo, esse ano de 2020 vai ser um Réveillon histórico. Que vai ser um dos dias mais felizes mesmo de nossas vidas. Tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso daí e a confraternização entre todos nós e os valores que estão sendo mudados para que a gente realmente acabe tomando a consciência e dando importância às amizades e às pessoas que a gente realmente conviva, que é uma coisa que a gente sempre falou muito, mas praticou muito pouco. Acho que esse é o maior momento de reflexão para que a gente junte todas as nossas energias para que depois que tudo isso passe, o abraço verdadeiro entre as pessoas que a gente ama e que a gente deseja muito estar perto seja um momento único para todos nós. Vai ser mesmo. Vai ser acho que quando as pessoas falam assim, podem se abraçar,
Acho que para nós latinos vai ser um momento assim fantástico. Assim. Então é isso. Obrigado, Filipe. Obrigado a todos. Boa noite. Beijo de coração para todos. Beijo. Obrigado. Tchau, Obrigado. Valeu, Filipe. Boa noite.